tenho que corrigir isto. Tinha acionado os botõezinhos, mas não estava gravando. Ok. Voltamos então. Quanto tempo demora para germinar? Depende de como ocorrerá a quebra da dormência. Ótimo. O garapuvu, a gente vai ver daqui um pouquinho, né? Se ele não tivesse a dormência quebrada, aí é mais complicado para ele germinar. Então, um garapuvu pode demorar muito tempo, mas uma semente de petúnia pode demorar bem pouquinho, muito pouco tempo, né? Então, não dá para comparar diretamente o garapuvu com a petúnia, porque o garapuvu tem um tegumento muito duro, que não é só colocar a semente dentro da água que vai resolver o problema dele, não, tá? Ele precisa de um ambiente favorável para penetrar água na semente, senão ele não vai germinar, tá bom? Então, quais tecnologias a gente pode empregar para minimizar... Quais tecnologias a gente vai empregar para minimizar esse tempo? Certamente vocês já viram isso em outros lugares. Certamente lá na fisiologia vegetal vocês olharam e me lembro de alguém falando, na fisiologia vegetal a gente fez um teste utilizando alguns fatores, por exemplo, a água quente. A água quente é excelente para quebra de dormência de algumas sementes, porque ela explode, ela quebra, ela trinca o tegumento que reveste a semente e aí com isso penetra a água. Quer ver um outro fator externo importante? É fogo. E aí a gente tem que fazer 1 minuto de silêncio em homenagem às milhões de seres vivos que estão sendo eliminados da superfície do Pantanal e da Amazônia. Pensem que esse fogo está fazendo entre 300 mil coisas ruins, ele está, inclusive, criando uma condição favorável para a germinação de algumas sementes, o que não é nenhuma condição favorável para o meio ambiente como um todo nesse momento, né? Então, quais tecnologias empregar? A gente vai dar uma olhadinha em algumas delas daqui um pouquinho, mas aqui os fatores pode ser água, pode ser luz, pode ser dormência por um tegumento duro, mas também pode ser dormência por um embrião que não está completamente desenvolvido ainda. E aí nós vamos dar uma olhadinha nisso tudo também daqui um pouco na sequência aqui. Olha esse conjunto de fotos aqui das sementes iniciando a germinar, ó. Isso aqui, não sei se a foto mostra claramente para vocês, isso aqui é a parte radicular. Ela está emitindo primeiro a raiz, mesmo que a semente esteja virada para cima, a genética dela, ao longo dos milhares de anos, diz o seguinte, ó, meu querido, bota a semente viradinha para baixo, tá? Porque o solo está normalmente na parte de baixo. Então, ela é geotrópica positiva, a raiz. E é isso que vocês estão vendo aqui, é o tegumento da semente. Então, nessa altura do campeonato, da formação de vocês não falarão mais em aquela casquinha da semente. Não. Aquilo tem um nome técnico, chama tegumento da semente. Olha que legal essa aqui, ó. Ela emitiu a radícula dela, né? A raiz, não dá para chamar de raiz ainda, é uma radícula, não está pronta completamente, e ela vai buscar uma condição favorável para se infiltrar no substrato, para se agarrar. E aí o que vai acontecer? Ó, e vocês podem observar isso numa experiênciazinha simples com sementes de garapuvu. Ela vai se fixar no solo e vai ter força depois para levantar isso aqui, empurrar para cima e aí se livrar disso, né? E abrir a parte aérea, abre os cotilédones, e aí o meristema apical ele se desenvolve e produz a parte aérea da planta. Aqui já está fixada, ela já tem força de abrir e jogar tudo para cima. Certamente vocês já fizeram isso em garapuvu, quem não fez ainda, aproveite para fazer assim. Lembra do feijãozinho que vocês fizeram esse teste lá com a professora em 1900 antigamente? Então, o tegumento do feijão pode ser preto, se o feijão é preto, vermelho, se o feijão é vermelho, laranja, e assim por diante.
Mas quando ele germina, o feijão, ele joga a parte dos cotilédones para cima da superfície do solo. Então, esse tipo de germinação é dito de epi. Epi é fora, epi é para cima, epicentro, epi é para fora, para cima. Epigea é acima do geografia, geotropia é acima do nível do solo. Então, olha aqui, por exemplo, todas essas plantinhas aqui têm uma germinação epígea, acima do nível do solo, e esses brotos de feijão, de alfafa, e tudo que vocês comem de brotos ali, de preferência, vocês vão dar preferência a plantas que emitem os seus cotilédones ou que tenham uma germinação epigea, porque senão ele vai querer ou se infiltrar no papel ou vai ter mais dificuldade. Isso não impede que tenha também hipogea, mas vocês darão preferência sempre às epígeas, né? E aí a gente vai ter que ter um cuidado seguinte, ó. Que cuidados a gente tem que ter com sementes desta natureza? O cuidado é não colocar muito substrato em cima da semente, porque senão ela não vai conseguir sair daquele substrato, daquele solo, se ele for um plantio direto no solo. Quem de vocês poderia me dizer quantos centímetros de substrato eu coloco em cima de uma semente? 1 centímetro, meio centímetro? É só um pouquinho? Quanto? Dá para ter uma regra geral assim para isso? Quem poderia me ajudar? A regra geral que vocês poderiam me ajudar seria o seguinte, ó. Não dá para colocar uma superfície, uma camada muito maior do que 2 a 3 vezes o diâmetro da semente. Se a semente é muito pequenininha, eu tenho que colocar uma leve camadinha, senão ela não consegue passar por isso e é bem provável que essa plântula não vai conseguir se desenvolver. Mesmo que ela tenha boa germinação, ela não vai conseguir fazer como é que chama o nome quando ela sai do solo? Uma emergência, emergir do solo. Então pensem assim, ó, ela não germina só quando ela emerge, ela germina lá embaixo na superfície do solo e sai aí. Esse momento é a emergência dessa plântula que está emergindo do solo. Olha só, tem as plantas que têm sementes que têm uma germinação hipogea. O que é esse hipogea? Vocês lembram de um bichão, aliás, que chama de hipopótamo, porque ele vive abaixo, ou ele gosta muito de ficar abaixo da superfície da água. Pótamos em grego é rio, né? A Mesopotâmia era uma região que ficava entre 2 rios. Hipopótamo é que vive dentro d'água, uma parte da vida dele gosta de ficar dentro d'água. Hipógea, geo é terra, que ela tem uma germinação abaixo do nível do solo, os cotilédones ficam abaixo do nível do solo, abaixo do nível do substrato, e vocês nem enxergam ele, né? Então, são os 2 tipos de germinação, e aí, mesmo assim, a gente tem que ter cuidados especiais, porque se a semente também for colocada muito funda, muito profunda, ela não consegue sair dali de dentro para poder mostrar para vocês, ei, estou aqui, estou desenvolvendo, vou dar origem a uma plantinha maravilhosa para vocês. Quer ver uma plantinha especial? Não é o nosso caso, nem plantas ornamentais, mas o milho. O milho, olha só que inteligente que ele foi, inteligente. Ao longo de sua evolução, ele foi desenvolvendo uma estrutura aqui que chama de coleóptile, que ele é maior, tanto maior quanto maior a profundidade que ele é plantado. Você pode plantar uma sementinha de milho, que é um fruto, na verdade, mas ele tem uma semente aqui dentro. Até 8 centímetros de profundidade, e ele consegue sair lá de dentro do solo com 8 centímetros de profundidade. Claro que não é num solo compactado, que ele tem que ter condições para sair. Ele consegue sair porque ele tem esse coleóptero que vai protegendo a folha e sai a folha lá de dentro. Quando ela sai, ela abre. Então vejam
que o milho aqui nessa foto ele consegue sair numa palhada, ele consegue sair de uma superfície um pouquinho maior que outras plantas. Aqui no caso do milho, para quem já observou, quem não tinha observado, então é uma germinação hipopótamos, hipogéus, que é terra, então abaixo da superfície do teu substrato, do teu solo, né? Eu vou passar rapidinho, porque vocês já fizeram isso quando vocês eram bastante jovens, com o teste da professora com o algodão e o feijãozinho preto lá, né? O teste de germinação vocês fizeram, vocês são doutores nisso, vocês podem me dar uma aula, porque vocês fizeram, quando a gente faz, a gente tem a certeza do que fez, do que observou, que anotou, e tem as suas conclusões também, né? Agora, certamente vocês se deram conta por que eu tenho que fazer um teste de germinação. Imagina que eu fecho um negócio com um fornecedor de sementes, eu vou comprar 5 quilos de semente de petúnia. Vai dar para mandar petúnia para o mundo inteiro. Eu vou pagar caro, hein? 1.000 sementes de petúnia custa mais ou menos, uma semente que não é nem um top dos tops, mas 1.000 sementes custa R$100. Uma semente de qualidade, não essa vendida em agropecuária para madame fazer mudinho em casa, não. Um profissional. Agora, tu já imaginou se essa semente, em vez de ter 80%, 90% de germinação, só tem 20% de germinação? Eu entro em falência, com certeza, né? Então, para fazer um teste de germinação, a gente tem que ter as condições materiais, vocês fizeram isso, mas dá para ver que sementes pequenas, dá para fazer até com guardanapo em casa. Então, não é desculpa para ninguém não fazer um teste de germinação, nem um produtor não querer fazer o teste de germinação. Dá para fazer mesmo sem ter um laboratório. Claro que não vai gerar dados científicos profundos, com altíssima qualidade, mas vai dar uma boa base para ver se as minhas sementes estão ou não viáveis, quantas por cento estão viáveis e assim por diante. Olha que legal essa foto, ó. As sementes têm substância de reserva. Para quê? Para nutrir o embrião o mais tempo possível, para garantir que ele sobreviva, que ele sobreviva a uma condição adversa no meu transplante, na minha repicagem. Então aqui tem uns exemplos que vocês comem, essa foto apareceu anteriormente, ela tem tanta reserva que vocês chegam a comer sementes para matar a fome. Vocês comem feijoadas, sementes de feijão. Vocês comem polenta, sementes de milho. Ou seja, tem reservas. E quem de vocês já tinha visto um coco com as reservas? Vocês também comem coco, né, para matar a sede, matar a fome com água de coco. E aqui o coco seco, com sua semente imatura ainda, mas ela está se desenvolvendo aqui dentro do coco, às expensas da água que tinha aqui, ou seja, gastando a energia que tinha aqui dentro, gastando a energia acumulada aqui no coco seco. Então, olha só que coisa interessante. Aquilo que vocês comem para matar a fome, o embrião vai usar para o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Então, isso aqui dá para dizer que é um fruto de coco, e todo mundo reconhece isso, sem o seu epicarpo, mas com o seu endocarpo, essa parte dura do coco aqui, e sua semente aqui dentro. Então, aqui, nesse coco, tem um embrião viável, vivo. Todos eles têm, depende da forma como ele foi armazenado. Ele pode ter sido armazenado numa condição adversa, ficou no sol, ficou num caminhão, ficou na estrada, ficou num ambiente desconfortável, vamos dizer assim. Quem conhece essas sementinhas aqui? Na verdade, não são as sementes, né? São os frutos. E fruto não é só mamão, melancia, pitanga, né? Fruto, isso aqui é um frutinho da canela sassafrás. É um trabalho que eu fiz há uns 20 anos atrás com germinação in vitro de sementes de canela sassafrás. A gente publicou algumas coisas com canela sassafrás,
e esse aqui eram os frutos dela. Então a semente está aqui dentro e elas são então ricas em reservas, especialmente em óleos, tanto é que se faz óleo de sassafrás. E aqui, para quem não viu de perto ainda, a perlita, lá na parte de substratos, a perlita está aqui fornecendo água, só água. Por quê? Porque aqui tem reservas nesses cotilédones, ó. Mas não é uma folha, professor? Daria até para dizer assim, ó, o cotilédone é uma folha modificada, porque o cotilédone já faz parte do embrião. Então, o embrião é um conjunto que tem cotilédones, 2 cotilédones nas dicotiledôneas e um cotilédone nas monocotiledôneas. E esses cotilédones aqui, ó, são verdes. Verdes tem o quê? Clorofila, faz fotossíntese. E para coletar sementes de flores? Caramba, eu nunca vi um fruto de flor, professor. Mas o que são flores de verdade, né? Aqui são flores de uma forma geral, onde ou são sementes, produtores de sementes, desculpe, ou são já produtores de flores para vender a flor e não para coletar semente dessas flores. Então, normalmente, a grande maioria dessas flores não tem frutos grandes, vistosos, né? Porque são sementes bem miudinhas. Tem fruto sim, porque a semente sempre está dentro de um fruto. Sempre. Pode ser que esse fruto seja insignificante, mas sempre uma semente está dentro de um fruto. E aí, para quem está menos avançado no curso, o fruto é um ovário que se desenvolveu e dentro dele tinha óvulos e, por conseguinte, sementes que, se viáveis, dão origem a novas plantas, né? Quem sabe que fruto é esse aqui? É um fruto de um ipê. Então, ipê é uma planta ornamental, né? Tem flor? Ah, tem. O ipê amarelo, que é o caso aqui, ó. Isso é um fruto de ipê amarelo. O ipê amarelo está florido agora, gente. Aproveite para curtir o ipê amarelo, tirem fotos, olhem, veem como é que são as suas flores. E o fruto dele vai ser produzido logo em seguida, e a semente dele vai estar madura logo em seguida e perde rapidamente o poder germinativo. Então, quem quiser produzir mudinhas de ipê amarelo e ipê roxo, colhem as sementes, põe na geladeira, ou então põe logo no substrato, ela germina e vocês fazem as mudas na primavera, verão agora, né? Olha que eu tinha falado para vocês, e certamente alguns de vocês já fez esse teste de germinação com sementes duras, né? Que semente é essa aqui? Garapuvu ou guapuruvu, o nome comum. Tem vários nomes comuns aí, né? Mas o que importa é o nome científico dele, que é Schizolobium paraíba. Esse é o nome científico do garapuvu, que é a árvore símbolo de Floripa. Pode deixar o garapuvu 3 anos ali no meio da floresta ou na gaveta do armário da vossa casa, que ele não vai germinar. Pode botar ele de cima no guardanapo com água, ele não vai germinar. Ele tem um tegumento duro e impermeável à água. Ah, mas então na natureza como é que faz? As bactérias e os fungos vão digerindo essa parte externa e a água consegue penetrar e dar origem, então, ao processo de hidrólise e, por conseguinte, inicia a germinação. E essa sementinha de que é? Pode ser de várias plantas, né? Mas é um flamboyant. Flamboyant eu posso pegar até uma tesourinha de poda, ó, e cortar uma partezinha dele. Qualquer partezinha, professor? Não. Eu tenho que cuidar aonde é que está o polo radicular numa semente. No garapuvu, o garapuvu tem uma ponta dele é diferente da outra. Isso aqui é mais arredondado, e lá no laboratório a gente poderia ver ao vivo isso, né? E o outro é mais pontudo. Esse pontudo tem o polo radicular, então não dá para raspar, não dá para cortar nesse onde está o polo radicular, senão vocês matam a ponta da raiz e aí não tem mais meristema apical de raiz para crescer, né?
Então eu posso fazer um ataque ácido, então é o bicho homem aqui trabalhando, tá? Um ataque ácido, o ácido vai digerir essa camada lipídica que está no entorno da semente, ou esse ácido vai digerir o tegumento, e aí começa a penetração de água, e a partir daí, então, inicia um processo. Então vamos separar assim, ó. A natureza age com fungos e bactérias, digerindo isso, e o bicho homem que não tem fungo e bactéria, ele pode até fazer isso, mas o que ele faz? Ele coloca em compostagem, ele pode colocar em lixo em decomposição, que tem muita bactéria e fungo, ou ele pega um ácido, se ele já tem que fazer em grande escala, ou ele pega então uma escarificação mecânica, uma lixa, ou então uma lixa rotatória dentro de uma latinha, né? E essa latinha vai girando, vai rodando, e as sementes vão sendo escarificadas. Tá certo? Dúvidas, gente? Vão falando as dúvidas aí. Opa, botei muito zoom aqui. Volta. Ok. Tudo bem. Mas na hora que a gente vai tirar essa semente, afinal de contas? Eu posso pegar um fruto verde e coletar uma semente? Não. A semente não está madura ainda. Ah, mas o fruto está fisiologicamente maduro. Fio do microfone. Fisiologicamente maduro. Ah, bom, se ele está fisiologicamente maduro, é bem provável que a semente já esteja também fisiologicamente madura. Ah, mas não está com a cor característica, então de preferência, e sempre que eu vou coletar semente, eu vou escolher frutos maduros, plenamente desenvolvidos, característico daquela variedade ou daquela espécie, porque se ele for menos desenvolvido, se ele apresentar vários sintomas ruins, né, eu não vou coletar, porque vai ser já bem provável que as suas sementes também possam ter problemas, né? Então eu peguei frutos grandes aqui, já que não existe frutos grandes de flores para mostrar para vocês. Só de árvores ornamentais, aí sim. Mas só para mostrar para vocês que a coleta de semente tem que ser de frutos bem maduros, não importa se o frutinho é de uma petúnia ou de uma begônia, ele tem que ser bem maduro, bem desenvolvido, característico daquela variedade cultivar que nós queremos fazer a produção, né? Ou produzir as sementes. E aí, aqui a gente pode ver, por exemplo, a coleta de semente de flores, ó. Essas flores normalmente não têm frutos, então eu colho toda a flor, deixo ela secar na planta de preferência, a menos que a semente exploda, que o frutinho exploda, né? Que for uma plantinha que jogue a semente longe, eu posso colher tão logo a flor começa a secar, significa que as sementes já estão maduras. Então, a época de coleta, eu posso coletar em qualquer época, depende de onde que eu estou, né? Mas se eu estou aqui no sul do Brasil, certamente a grande maioria das espécies estarão prontas depois do ciclo vegetativo da primavera-verão. Então, a grande maioria das sementes são coletadas final de verão e lá chegando mais no outono, né? Agora, se eu tiver no Cerrado brasileiro, em Brasília, quem é de Brasília aí, se tiver alguém me assistindo lá de lá, sabe que o Cerrado brasileiro é o melhor lugar para produzir sementes, porque é seco. Por que tem que ser seco? Para evitar fungos, evitar desenvolvimento de bactérias que vão atacar e digerir e estragar, vamos dizer assim, as nossas sementes, né? Então, a época de coleta de sementes, daria para dizer que é quando as sementes estão maduras, já as flores secas, sem deixar cair, né? Então, a gente poderia dizer assim, ó, a época de coletar é quando ela está madura fisiologicamente e tem conexão com a maturação do fruto. Mas cadê o fruto aqui, professor? Eu não consigo enxergar fruto nenhum. É que às vezes o fruto é tão insignificante
que ele é o que protege, só tem o tegumentozinho da semente, se confunde com o fruto. Quer ver uma semente grande que vocês podem confundir com fruto? Quem que me diz onde que está o fruto do girassol? O girassol ornamental, por exemplo. Onde que está o fruto do girassol? Aquilo que vocês chamam de semente de girassol, que vocês compram para dar para o papagaio ou que vocês compram para produzir uma nova planta ornamental de girassol, ali dentro está a semente. Mas aquilo que vocês chamam de semente é um fruto, que tem um epicarpo tão insignificante, tem um mesocarpo menos significante ainda, e a sementinha está ali dentro. Então, muitas vezes, vocês procuram um fruto aqui e vocês confundem ele com a semente. Pensem sempre no exemplo do girassol. Tá bom? Olha que bonito isso aqui, ó. Então, eu estou fazendo... Eu não deixo as plantas secarem no campo, hein? Porque eu posso perder todas as minhas sementes. As flores podem estar secas já, os frutos secos, e aí eu perco minha semente no campo. Quer ver uma espécie que vocês não podem deixar no campo, amadurecer no campo? Vamos falar em termos de agronomia. Todo mundo já viu uma coleta de soja, né? A máquina vai lá e coleta as plantas secas, porque ele é um fruto indehiscente, ele não abre, ele fica fechadinho, a semente fica fechadinha ali dentro. E a máquina coleta a planta com tudo e separa depois as sementes. Mas quer ver um exemplo de fruto dehiscente, ou seja, que abre antes de a planta ainda ficar completamente seca, que é o feijão preto. O feijão preto, se você deixar lá no campo, amadurecer completamente, como vocês deixam soja, vocês perdem toda a semente porque ele é um fruto dehiscente. Então separem e pensem nisso. Fruto dehiscente, ele explode, ele abre, ele perde as sementes. Quem de vocês conhece a planta de cibipiruna? Bem comum na ornamentação urbana. A cibipiruna, eu tenho uma aqui em casa, eu ouço daqui da minha janela a planta explodindo suas sementes. Pá, pá, pá. Agora, nesse momento assim, na primavera, é um fruto dehiscente. Então, o que tem que fazer com as minhas flores? Eu tenho que coletar as flores, pendurá-las para que elas sequem, num ambiente protegido sem chuva, porque a chuva é inimiga máxima da maturação das sementes aqui, dos frutos. Por isso que o Cerrado brasileiro é maravilhoso, excelente. E se vocês agrônomos, eu também sou, mas vocês agrônomos, pensarem que o Brasil importa 90% das suas sementes de flores, vocês podiam pensar em começar a produzir sementes no Cerrado brasileiro. Não aqui no sul, que é muito úmido, mas no Cerrado brasileiro dá. Né? Então, olha só que legal a produção de sementes de lavanda. A lavanda pode ser colhida para extrair o óleo de lavanda, né? Que vocês adoram esse cheirinho e é muito bom. Mas aí, para a produção de sementes dela, ela é deixada assim, num ambiente, obviamente, com uma lona por baixo, as sementes vão caindo e essa lona depois bate, né? Bate a plantinha e essa lona abriga, então, todas as sementes. Então, a melhor forma que tem é colocá-la num ambiente bem ventilado, na sombra, de preferência, né? Na sombra, porque o sol pode aumentar muito a temperatura e provocar danos aí às sementes. E esse aqui, o famoso tagetes, o cravo de defunto, ele amadurece muito rapidamente, em torno de 25, 30 dias depois de a planta emitir a sua flor, a flor aberta, 25, 30 dias depois você já tem sementes viáveis de novo. Olha como é rápido, né? E outras demoram até anos, árvores, arbustos. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Na verdade, eu queria fazer uma observação, professora. Eu posso compartilhar depois ali no fórum da disciplina, que eu tenho anotado em outro lugar. Eu estava vendo um livro bem legal sobre o uso de plantas ornamentais da restinga de Florianópolis. É um trabalho feito por biólogos, enfim, diversos daqui, que ele
muito das plantas ornamentais da restinga e também plantas ornamentais, tipo, no caso, tem um livro, né, específico para restinga e um livro de plantas ornamentais que são da Mata Atlântica da região aqui de Santa Catarina. É um livro bem legal, assim, para a gente pensar também, tipo, em cultivos de plantas que são locais, né, que facilitam até o cultivo. E, enfim, também tá aí propagando e preservando essas espécies nativas, né. Daí era só um comentário, depois eu posso compartilhar ali no fórum do Compartilha. Por quê? Porque são plantas adaptadas a essa condição aqui, né? Quer ver uma plantinha brasileirinha nossa aqui, ó? Tá aqui ela, ó. Essa planta é brasileira, vocês conhecem ela nos morros aqui, subindo a 282. É a Cortaderia seloviana. Ela não é da Restinga, mas ela é daqui da Mata Atlântica, nas bordas, nas encostas. E essa tua observação, né, nos leva a refletir por que a gente tem que importar todas as sementes. A petúnia é uma planta brasileira, por que a gente tem que importar sementes? Olha quanta planta tem na Restinga. Quando vocês forem à praia de novo, dê uma passeada na duna. Olha quanta coisa tem na duna fixa. Na Restinga, um pouquinho mais longe da duna, já na duna fixa por vegetação da Restinga, altamente resistentes, altamente adaptadas. Né? Por quê? Porque na universidade não faz pesquisa, porque os órgãos públicos não fazem pesquisa, porque as empresas, porque tem a cultura da novela da Globo que não deixa a gente enxergar outras formas de ornamentação. E planta ornamental pode ser bonita para você, pode ser feia para o outro, mas constrói-se via mídias aí o belo. Que belo não necessariamente é a planta da restinga, que é a mais adaptada e é linda e faz parte dos nossos biomas, e o belo é aquilo que é mostrado em Nova York ou então na novela da Globo do Rio, né? Nós temos plantinhas bem interessantes aqui, sim. Quem conhece a Strelitzia regina, a gente pode produzir por rizoma também, ó. Então aqui nesses slides eu reuni plantas que vocês podem produzir por sementes e plantas que vocês podem produzir por rizomas. No próprio bioma Restinga, tem exemplos maravilhosos. Vocês conhecem aquela orquídea da Restinga, ou da duna já fixa? Ela pode ser produzida por semente, as orquídeas por sementes, e também por rizomas. Eu posso dividir uma torceirinha de orquídeas e posso produzir novas mudas de orquídea. As dálias, né, para quem não está familiarizado com o nome, essas aqui são dálias. Toda avó tem, toda mãe tem, toda tia tem dálias. Pode comprar sementinhas de dália ou pegar uma batata da dália. Você já vê, vou pegar, a minha vizinha me deu uma batata de dália. Agrônomo não pode falar em batata de dália. A mãe da gente pode, vocês e eu não posso. O termo correto para batata é rizoma, que é um caule modificado, né? Então eu posso pegar um rizoma. A Strelitzia regina, também eu posso pegar sementes. Aqui é a semente da Strelitzia. Está madura agora, você pode coletar os frutos e separar a semente dela, colocar para germinar. Ou vocês podem dividir o rizoma, a touceira, né? Divide a touceira e ela se multiplica com uma bananeira, por exemplo, que é multiplicado por um rizoma. E a bananeira não é multiplicada por semente, porque é uma tetrapode e ela não produz sementes, com exceção daquela bananeira ornamental de fruto vermelho, que aí tem semente dentro, você pode usar semente. Então, a bananeira ornamental é um outro exemplo que você pode usar semente ou usar o rizoma para sua multiplicação. Essa cortadéria aqui, ela produz sementes e o vento leva a semente embora. O vento espalha essas sementes aqui. Ou então eu vou lá e divido essa torceira, pego rizomas, que são caules subterrâneos, né, caules modificados. Muitas gramíneas têm esse tipo de solução para sua propagação. Quem de vocês não brincou com isso aqui? Né? Pegar sementinhas daquela plantinha que vocês chamam erradamente de Maria Sem Vergonha
que o gênero é Impatens, tá? Então a gente vai falando sempre no gênero para ir pegando essa metodologia, essa terminologia. O Impatens, ele é normalmente multiplicado por semente, vendido semente produzida no Japão, na Alemanha, na Holanda, vendido para nós aqui, nós tupiniquins, e nós produzimos nossas mudinhas por sementes. Mas também eu posso fazer multiplicação vegetativa. Parece uma caméliazinha, né? Mas é aqueles empatins que a mãe da gente chama de empatins dobrado. Eu posso fazer enraizamento de estacas dele também. Né? Olha outro exemplo aqui, ó. Esse empatins aqui, que ele é o mesmo gênero daquilo que você chama de Maria Sem Vergonha, é uma planta, Empatins guiné, é o nome científico dele, e ele é uma planta que eu posso produzir por sementes. Mas sabe quanto é que custa cada sementinha desse Empatins? Cada uma, pequenininha desse tamanho aqui, ó, custa 50 centavos. Então, se eu comprar 100 sementes, eu tenho que botar 50 pila aí. Ah, mas eu vou produzir 50 plantas. Que depois essa planta produz ramos, pequenininha, ela é uns 50 centímetros, 60 centímetros de altura no máximo. Eu divido, eu pego raminhos e faço multiplicação vegetativa, enraizamento de estacas. Legal? Mais barato, e é o que se faz aqui na grande maioria das vezes. Os produtores compram sementes a 50 centavos cada uma, produzem suas mudas e depois fazem enraizamento de estacas. Tudo bem? Vocês estão me aguentando aí? Dá para continuar? A imagem tá boa aí para vocês ou não? Sim, professor, está bem boas imagens. Muito bom. Então vamos continuar. A orquídea, vocês usam a semente para produzir uma nova muda ou vocês usam um pedaço da planta de orquídea que é um bulbo? As orquídeas armazenam suas reservas em bulbos, né? Na ponta desse... Oi? A gente propaga a orquídea por bulbo. Isso, propaga a orquídea por bulbo. E as sementes? As sementes é a forma que a natureza tem de dispersar milhões de sementes. Pequeno número germina e produz uma nova planta. Mas a orquídea produz milhões de sementes em cada fruto. Quem de vocês não viu e não pegou na mão e não olhou um fruto de orquídea? É um fruto seco, normalmente, com pouca massa, não tem muito mesocarpo. E olha aqui, é um fruto aberto, trocentas mil sementes, que o vento leva e cai numa superfície de uma pedra, numa superfície de um tronco, na superfície de uma condição favorável à sua germinação. Mas, cara, essa semente não tem reservas, ou muito pouca reserva pelo seu tamanho, né? Então, a orquídea é bem peculiar porque ela precisa fazer uma parceria. Ela precisa fazer uma parceria com micorrizas, com N micro-organismos, a gente pode dizer assim, micorrizas, para ajudar a fornecer nutrientes para o seu desenvolvimento inicial. Então, olha só, o que o bicho-homem desenvolveu. Ele pega essa semente de orquídea, em vez de deixar a natureza se encarregar de espalhar para germinar talvez 1 por 1000, ele bota dentro de um tubo de ensaio, dentro de um vidro com meio de cultura, e aí quem trabalha com orquídea faz meio de cultura com banana, com água de coco. Por quê? Porque tem as condições mínimas para germinação, e aí germina essas sementinhas lá in vitro. Então o nutriente está ali prontamente disponível. A água está ali prontamente disponível, mas a orquídea não gosta de água, você sabe, ela gosta de água, mas não gosta de dormir com o pé dentro da água, ou seja, com a raiz dentro da água. Então a germinação in vitro garante a germinação de milhares de sementes. Obviamente, a semente, a gente já viu lá no início, é resultado da fecundação e traz consigo características do pai e da mãe.
Aí depois o bicho homem vai lá e seleciona, né? Tanto é que tem aqueles famosos híbridos que custam 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, de tão sui generis que eles são, né? Multiplicado por sementes. Mas, como disse a colega, dá para multiplicar por bulbos. Divide a torceirinha, né? Que é a torceirinha, vou chamar entre aspas aqui, que são bulbos. E aí separa esse bulbo e produz uma nova muda. E se a gente tivesse numa condição normal, vocês teriam uma aula só de orquídeas, dividindo bulbos de orquídea naquele viveiro de orquídeas que a gente tem lá. Mas, fazer o quê? E as bromélias? A bromélia a gente também propaga vegetativamente, não é? Eu pego uma bromélia, espero ela produzir uma filha, coleto a filha dela, e olha só que legal, a bromélia tem absolutamente o mesmo comportamento de uma bananeira. Vocês já ouviram falar que a bananeira só dá um cacho e a bananeira dá muitos filhos. Ela não produz muitas e muitas e muitas frutos, aliás, muitas cachos de banana. É um cacho só por planta. E uma vez produzida aquele cacho, ela morreu. A bromélia é a mesma coisa. Olha que flor bonita dessa vrísia. Uma planta nativa do Brasil, mais na região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas ela produz flores e essas flores produzem frutos e esses frutos produzem sementes. E as sementes, da grande maioria, são aladas para o vento levar embora. Isso aqui é uma semente dessas bromélias que ficam agarradas nos fios de luz, por aí que vocês já viram, né? Do gênero Tillandsia. Essas ali, tá vendo que não dá para ver o embriãozinho tá aqui, ó. O resto é plumas para o vento levar embora, né? O vento que espalhe. Mas tem bromélias também que produzem um fruto suculento. E aí o pássaro vai lá e come o fruto, digere aquele material adocicado que tem. Se a gente tivesse lá vocês fariam também essa prática de apertar frutos de bromélia para tirar de dentro desse suco, desse endocarpo, tirar a semente e produzir. E aí tá as mudinhas jovens, então, que originaram-se da germinação das sementes. Então, a bromélia, a gente poderia fazer a mesma pergunta. Vou produzir a partir de sementes ou vou produzir a partir da divisão de uma torceira, né, retirando as filhas dela, sabendo que ela vai florescer uma vez só. Floresceu, morreu, né? Tem plantas que florescem só com 50 anos de idade. Lembra de uma foto que viralizou aí nas redes um tempo atrás de uma palmeira no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no aterro do Rio de Janeiro, plantado pelo Burle Marx, que floresceu e ela floresce e morre, porque é o final da vida dela, né? Uma planta de soja floresceu, frutificou, morreu. É o final da vida dela. Uma palmeira floresceu, frutificou, morreu, porque é o final. Mas tem palmeira? Sim, tem palmeiras que não, né? Floresceu, caiu os frutinhos, ela continua desenvolvendo novos frutos e vai embora, né? Continua a vida. Pergunta? Boa ideia de bromélias, a gente vê bastante, chama atenção, são os gravatá, né, que tem aqui bastante na ilha, principalmente em algumas praias, assim, do leste, do sul, tem bastante os gravatá, né, que dá umas flores, assim, gigantes, me surpreende sempre quando eu vejo que elas são tão alta quando parece tão pequena, o tamanho da haste da flor. Tem até uma praia aqui, né, Praia do Gravatá, aqui que tem um monte de gravatá. As bromélias como um todo, muito bem colocado. E vocês lembram de uma planta que se chama, do gênero Furcroia? O gênero Furcroia é bem parecido, inclusive, com o gênero Agave, que ele produz uma planta belíssima, assim, daqui a um pouco ele resolve entrar na fase reprodutiva, ou seja, na fase adulta dele, às vezes com 10 anos de idade, 12 anos de idade, ele emite uma inflorescência de 5 a 8 metros de altura, ou seja, a altura de 2 andares de uma casa, e produz trocentas mil mudinhas. Ele nem produz sementes, ele produz a sua mudinha e quando cai,
Já cai a mudinha pronta, enraizada. Também nós tínhamos preparado para nosso semestre, que lá na fazenda a gente tem algumas plantas dessas. E, bom, lá não deu, mas ela produz suas plantinhas por partenocarpia. Partenos, o Partenon é o deus, o templo grego das virgens, né? Carpos é fruto, é uma produção de frutos sem a fecundação dos óvulos. Então, chama de partenocárpico ou partenocarpia. E os antúrios, hein? Vocês já conhecem os antúrios, né? Vocês ganham antúrios. Hoje se comercializa muito antúrio que não se comercializava um tempo atrás em vasos. Os mini antúrios pequenininhos, né? Vasinhos de 30 a 40 centímetros de altura. Por quê? Porque foram desenvolvidas variedades anãs. E como é que a gente consegue produzir antúrio? Ah, por divisão da torceirinha dele. Ok. Ele tem um rizoma lá embaixo e a gente divide. Mas melhoramento genético de antúrio para conseguir novas cores, novas formas, novos tamanhos é via sementes. E onde é que está a semente do antúrio? Ou melhor dito, onde é que está a flor do antúrio? A flor do antúrio é essa vermelha aqui? Ou essa lilás aqui? Não. Está aqui indicado, ó. Essa lilás aqui e essa vermelha são as brácteas, ou uma espata. E a flor está aqui, ó. Nesse conjunto aqui, nessa então inflorescência, estão as flores do antúrio. Mas são tão pequenininhas que vocês imaginam, vocês acham, a mãe da gente acha, vocês não. A mãe da gente acha que a flor do antúrio é tudo isso aqui, ó. É um conjunto de flores que está aqui. E essas flores, quando fecundadas, dão origem a frutinhos. Olha aqui, ó. Esse aqui são os frutinhos que se desenvolveram a partir de flores que foram fecundadas. Nem todas, depende da fecundação, né? Depende da polinização, depende das condições favoráveis, mas em muitas condições, em muitas situações, quem trabalha com melhoramento genético de antúrio aguarda esse momento ansiosamente, que é a produção de frutos com sementes dentro e coloca-se as sementes para germinar, e aí a gente vai ter variabilidade, né? Imagina um antúrio vermelho desse fecundando um óvulo de uma flor de um antúrio desse. Obviamente vai dar descendentes diferentes. E aí o antúrio, como é que eu vou fazer a multiplicação depois? A semente é tão pequenininha do antúrio. Aí vocês podem recomendar para os seus produtores, ó, eu vou fazer in vitro. E hoje todos esses mini antúrios eles são multiplicados in vitro. Milhares e milhares deles in vitro. Garante germinação, garante crescimento, a lagarta não vai comer, a formiga não vai entrar, né? Tudo aquilo que vocês já viram, leram e já sabem sobre multiplicação in vitro de plantas. Tá muito cansativo? Vocês querem dar uma paradinha? Dá para me aguentar? Vocês foram embora, né? Vocês foram dormir. Então, deixa eu ver que horas são. 8h38. Vamos tocar mais um pouquinho, daí a gente termina a aula mais cedo. E aí vocês podem fazer as atividades de vocês, tanto na disciplina quanto na outra, né? Para coletar sementes, eu tenho que escolher frutos de alta qualidade. Eu tenho que escolher frutos maduros. Eu tenho que escolher frutos sadios. No caso de um fruto seco, como é o impê, olha só, uma inflorescência de ipê deu origem a uma infrutescência, um conjunto de frutos de ipê, cujo o seu interior está cheio de trocentas sementinhas aqui, aladas para o vento levar embora. Então, quando um fruto é seco, eu tenho que cuidar para ver se ele é deiscente, ele vai abrir, vai soltar minhas sementes. Eu posso colhê-lo fisiologicamente maduro, mas antes que ele abra, né? Então, ele tem que ter características de deiscente ou indecente, tem que cuidar isso, e ele tem que estar fisiologicamente maduro. Não adianta coletar um fruto verde. Não é verde porque ele tem cor verde, não, tá? O ipê, esse ipê não tem cor verde. Ele vai ter sempre uma cor acinzentada quando imaturo
e marrom quando maduro. Num fruto suculento, eu tenho que amassar esse fruto, deixar a semente fermentar. Quem conhece esse frutinho aqui? É o fruto de um araçazeiro. E esse fruto é ornamental, por isso que ele está aqui dentro. É um fruto ornamental, um araçá bem vermelhinho, ele pode ser usado como planta ornamental e fruto ornamental nesta planta ornamental. E esse frutinho aqui? Nossa, nunca vi esse fruto, professor. Me lembra siriguela. Lembra a siriguela, a forma dele, né? É uma murta. Vocês conhecem a murta? A murta é uma plantinha bem interessante, lá no CCA tem perto das estufas da fitopatologia, tem uma murta, e eu tenho aqui em casa uma murta que enche de pássaros. Ela pode, inclusive, se tornar uma planta invasora, se for assim, ambientes muito favoráveis ao seu desenvolvimento, mas então a murta, sabe onde tem murta? Vocês vão ali para o shopping, aquele shopping que tem na frente do Angeloni, na Beira-Mar, como é que chama o shopping? Né? Onde tem o supermercado Big, embaixo ali, na Madre Benvenuta, aquelas filas de cerca-viva que tem ali dirigindo vocês para o estacionamento do Big, o estacionamento do shopping, de forma geral, é uma fila de plantas de murta. Só que ela é bem podada, vocês nunca viram esses frutos, porque eles estão toda hora podando, então ela não chega a produzir frutos, porque ela é toda hora podada, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho que amassar e deixar fermentar para que a mucilagem que envolve a semente possa ser digerida por bactérias e fungos, e essa mucilagem, então, ela tem que ser digerida porque, através do processo de fermentação, né? Porque ela impede que a água chegue nas sementes, e não chegando água na semente, não tem germinação. Então, frutos secos com sementes secos não tem esse problema de mucilagem, mas frutos suculentos, que tem normalmente uma película em torno das sementes, que chama de mucilagem. Qual é o ponto de maturação do fruto que eu tenho que ter? Mas se eu esperar aqui, esse frutinho, vocês conhecem esse fruto? Certamente ninguém de vocês comeu esse fruto, mas o pessoal faz artesanato com ele. É o fruto do jacarandá mimoso, uma planta ornamental muito utilizada em arborização urbana e rodovias. E ele é um fruto deiscente, ou seja, ele quando madura ele abre e as sementes caem, vão embora. A gente acaba não conseguindo coletar sementes, então tem que coletar sementes ainda com ele fechado. Ele está maduro, fechado, eu vou lá e coleto a semente. A pitanga, que é um fruto carnoso, diferente desse fruto aqui, é um fruto carnoso, tem uma semente aqui dentro que tem uma mucilagem. Certamente você já deve ter feito mudinhas de pitanga, de pitangueira, né? Porque pitanga é o fruto, e vocês deixam ela fermentar um pouquinho, 2 ou 3 dias, tem um cheiro até da fermentação, da decomposição desses materiais, e essa mucilagem que impede a chegada de oxigênio e de água é digerida por bactérias e fungos, e aí a semente germina. Que momento eu colho sementes de sálvia? Isso aqui é um canteirinho de sálvia, Salvia splendens. Que momento olha, esse aqui é um fruto deiscente, mas ele abriu, mas as sementes ainda ficam presas por um determinado tempo. Eu vou lá e opa, ele está aberto. Eu vou lá e coleto as sementes, porque eu sei que ele está maduro, e ainda eu consigo coletar as sementes porque ele não abriu ainda, né? Completamente. Todos vocês conhecem a semente de zinnia? Zinnia elegans, o nome científico dela é elegans porque ela é elegante, ela é bonita, tem uma planta bem bonita e atrai muitos insetos, especialmente borboletas. Então, se vocês quiserem atrair borboletas para dentro do jardim, zinnia, lantana, e vai por aí afora, não é o nosso caso agora. Mas olha que legal, ó, a zinnia é uma inflorescência, tem um conjunto de flores aqui, ó. E, mas não é uma margarida, professor?
vocês chamam de margarida, a avó de vocês chama de margarida, todas as plantas que têm muitas flores. Aqui é uma flor ligulada, né? As lígulas estão aqui e aqui as flores verdadeiras aqui com sua corolinha, sua corola, pétalas, né? Suas pétalas aqui, ó. E cada florzinha dessa produz uma semente, quer dizer, produz um fruto, e esse fruto dentro dele, se tudo der certo, se teve uma boa visita de borboletas fazendo a polinização, ele vai dar origem a uma semente. E a semente depois pode ser extraída, então, se vocês estivessem lá no CCA nesse momento, vocês vinham ver na mesa lá do viveiro, lá do nosso laboratório, várias flores que foram coletadas e estão lá secando para soltar suas sementes. Uma delas é a zinnia. Na natureza, a zinnia cai no solo e germina e dá origem a novas plantas. Então, está aqui a semente de zinnia. Um pacotinho de semente de zinnia com 1000 sementes, profissionais, hein? Profissionais, eu falo. Está em torno de 40, 42 reais, numa boa qualidade. Então, você pode produzir 1000 mudas por 40 reais. Dá para pensar se dá para ganhar dinheirinho ou não, né? Mas se vocês vendendo a muda a 1,20, 1,10, 1,20, dá para tirar um dinheirinho aí com o trabalho, né? E a roseira? Roseira produz sementes? Quem de vocês já tinha visto frutos de roseiras? Uma rosa que tem 1000 pétalas, sei lá, estou brincando, né? Estou exagerando aqui. E lá dentro tem um ovário. Se fecundado, ele dá origem se fecundado esses óvulos e o ovário desenvolvido dá origem a frutos. Normalmente na casa da avó da gente tem uma roseira dessas aqui, né? São rosas bem pequenininhas que produzem frutos. Caramba, nem sabia que a roseira produzia fruto. Claro, ela é igualzinha a uma maçã. É a mesma família. É bem semelhante a uma maçã. Só que no fruto da maçã vocês jogam fora também, como no fruto da roseira vocês jogam fora, né? Vocês comem o pedúnculo desenvolvido numa macieira, numa maçã, e vocês jogam o fruto fora. E esse fruto da rosa tem absolutamente a mesma forma. Então, na próxima vez que vocês comerem uma maçã, corte ela transversalmente, vocês vão ver o fruto lá no meio. Imaginem vocês estiverem cortando o fruto de uma roseira. As sementinhas da roseira são iguais às sementinhas da maçã. Então, olha só aqui o fruto, o resto na parte apical do fruto, né, que são as pétalas aqui, aliás, desculpe, essa partinha da ponta daqui que fechava a flor, a parte feminina da flor, e aí dá origem a frutos, que dão origem a sementes, que germinadas, como vocês fizeram com as plantinhas que vocês escolheram, podem ser plantadas via sementes. Ah, professor, uma via semente vai dar uma variabilidade grande, vai dar uma rosa amarela, outra verde, outra azul, outra... Ah, realmente, assim, para a produção de rosas, aquelas que vocês querem ganhar do Dia dos Namorados, não dá. Mas eu posso produzir rosas a partir de sementes para fazer melhoramento genético da roseira, buscar novas variedades, novas cores, novas formas de se agrupar. E a partir daí eu faço multiplicação vegetativa, enxertia, e a gente vai ter uma aula só de roseira para a gente ver isso aí. Eu posso pegar semente e guardar em qualquer lugar? Não. Aqui, por exemplo, é um banco de conservação de sementes, que tem ornamentais também, mas aí tem feijão, tem milho, tem trigo, é um banco de sementes de pequenos agricultores, que nós podemos aplicar o mesmo conceito para um banco de sementes de flores numa pequena comunidade, por exemplo, né? Eu tenho que conservá-la fechada, num ambiente seco, depois de retirar a umidade da semente. E é por isso que quando vocês visitam processadores de sementes, né,
eles têm esses silos ou armazéns para guardar sementes em ambientes que não pegam umidade. O que acontece se a semente pega umidade? Acontece a mesma coisa com o papelzinho úmido que vocês colocaram ela. Ela inicia o processo de germinação, só que não tem umidade suficiente, então ela não se desenvolve completamente, mas ela vai degradando os materiais de reserva e acaba morrendo depois e sendo inviável para o plantio. Então, quando se guarda uma semente, gente, ó, por isso que vocês guardam na geladeira, porque a geladeira retira a umidade das sementes. Guarde um pé de alface na geladeira para ver se não fica murcha. Mesmo estando no frio, baixa a umidade relativa do ar, e aí a semente também é beneficiada porque baixa a umidade relativa dela, além de diminuir a temperatura dela, né? Preparo de sementes. Eu posso preparar com peletização. O que é a peletização? Eu vou peletizar uma semente que é muito irregular e eu quero plantar com máquina. Daí eu tenho um videozinho que vocês vão ver depois, mandado, eu vou recomendar para que vocês olhem ele, umas maquininhas de fazer a semeadura. Se a semente for muito irregular, a máquina não consegue fazer a semeadura assim em larga escala, né? Então a peletização ajuda não só para uniformizar o tamanho da semente e a forma, mas ajuda principalmente, eu posso colocar na minha semente micronutrientes, eu posso colocar protetores, silicatos, eu posso botar calcário, eu posso colocar já uma condição favorável quando ela entumece, inicia o processo de germinação, ela já sai ganhando muito com aquilo que eu coloquei nela, né? Então tem cores diferentes conforme os fabricantes, os processadores da peletização, ou então de produtos que eu coloco, né? Bons ou ruins, aí a gente tem que discutir o que é um produto ruim e um produto bom, mas seria mais ou menos isso, né? Continuamos tocando a aula, então. Se alguém quiser sair para tomar um café, eu sei que já talvez alguns saíram, mas se vocês me aguentarem mais um pouquinho, tá legal? Vou correr um pouquinho, então. Dormência de sementes é sempre quando uma semente não consegue germinar. Por quê? Porque ela tem algum problema que pode ser interno e pode ser externo. Então elas são dormentes porque na natureza alguém diz para elas, fique em dormência porque uma condição não está favorável lá para você ainda. Quer ver uma semente que fica pronta no inverno, fica madura no inverno? Se não for uma semente que entra em dormência, ela vai querer germinar no inverno e a geada vai em cima dela. Ela vai querer germinar no inverno e o frio não deixa ela se desenvolver, e aí o bichinho come a planta antes dela se desenvolver, né? Então elas se desenvolveram mecanismos de dormência. E a gente viu o garapuvu. Vocês já imaginaram milhões de sementes de garapuvu caindo nos morrinhos de Floripa? Todas elas germinando ao mesmo tempo? E se tem uma condição adversa de falta de chuva, de pragas, ou então de uma condição adversa outra qualquer, desapareceria a espécie da superfície da terra e de Floripa. Então, o que ela faz? Dota essa semente de uma dormência, e essa dormência vai sendo eliminada depois por bactérias, por fungos e assim por diante. Então, a dormência impede que a radícula saia de dentro aqui e que inicie o processo, então, de quebra dessas moléculas gigantes que tem de amido, de gordura, né, de proteína. O embrião pode estar imaturo. Sabe um exemplo de um embrião imaturo? No pessegueiro, é bem conhecido esse exemplo do pessegueiro. Não adianta, vocês comem o pêssego, vocês jogam fora o caroço, entre aspas, lá dentro tem um embriãozinho tão pequenininho que ele seria incapaz de germinar se vocês quebrassem aquele caroço e jogassem numa superfície para germinar. Ele precisa completar o seu desenvolvimento antes. Aí ele pode germinar, então, essa semente. O tegumento impermeável, a gente viu o exemplo do garapuvu e a gente viu também o exemplo do flamboyant aqui, né?
E vocês viram plantas que a mucilagem impede a chegada de oxigênio e de água. A mucilagem, eu falei de plantas que têm frutos suculentos, tem uma mucilagem que eu preciso eliminar, retirar, e aí ele consigo superar a dormência dela, porque essa mucilagem impede a chegada de água e de nutrientes. Gente, eu acho que tem alguns slides aqui, vão tocando. Acho que dá para tocar ou não? Alguém gostaria de dizer assim, professor, vamos dar uma parada? Bom, Pra mim pode continuar, mas às vezes é bom fazer uma pausazinha, isso é tranquilo para mim. então, se às vezes é bom, nós vamos fazer, porque aí eu consigo pegar a minha água que acabou. Tá bom? Ó, 10 minutinhos então, são 8h55, 9h05, tá bom? E a gente toca mais uns 15 a 20 minutos depois. Pode ser? 9h05 nos encontramos aqui. Dia do professor, 9h05 de volta. Tá bom, não fujo. Não tem como fugir de casa, não pode sair. Não pode não. Tá legal, tá bom.
Oi? Oi? Ok. Todo mundo de volta, depois de um cafezinho. Vamos dar sequência aqui então, mais uns 15 minutos, acho que o 20 a gente no máximo termina essa atividade de hoje. Então as plantas podem ter uma dor, a semente, desculpe, né? A planta não germina, tá? Quem germina é a semente da planta. Então, essa semente pode ter dificuldade de germinar por um tegumento. Esse tegumento que dá cor preta, amarela, vermelha, sei lá, no feijão, é o tegumento, né? Então, o embrião não é dormente, tá bom, o embrião não é imaturo, ele está corretíssimo, só que o tegumento é impermeável. Então, não entra oxigênio e não entra água, que é o caso do garapuvu, né? Que tem que lixar a semente de garapuvu, tem que esfregar na calçada ou numa lixa, compra uma lixa grossa, né? Uma lixa 100 ou uma lixa 80 e esfreguem a semente de garapuvu, que vocês vão conseguir eliminar esse impedimento da entrada de água. Tem outras sementes que têm problemas porque ela tem muita cera na superfície do garapuvu, é um deles, tá? Lignina, muitas, mas tem essa parte cerosa, muita cera que não deixa nem água, sabe? A água não passa pela cera, né? São repelentes um ao outro, né? Tem uma restrição mecânica. Por exemplo, um coquinho desses, ó. Se já fizeram mudinha de coquinho, esse coquinhos gerivá ou ciagros romanzofiano, eles são duros, impermeáveis. O coco da Bahia também, chama de coco da Bahia, né? O Cocos nucifera, ele tem tegumento muito duro aqui, mas não é só o tegumento dele, é o endocarpo do fruto que é duro, ele é muito lignificado. Não vai explodir tão fácil isso aqui, né? E aí o que a natureza fez? Botou aqueles 3 olhinhos, né, nos coquinhos, e aqueles 3 olhinhos parecem a carinha de um macaco, ali por ali é que entra água e aí acaba rompendo, então, essa película que tem aqui, sai a raiz, sai a parte aérea e o coquinho fica lá com as suas reservas, dando reservas para essa semente, aliás, para essa jovem planta se desenvolver, né? Tem alguns inibidores, vocês lembram lá da fisiologia vegetal, que o ácido abscísico
é um inibidor de crescimento e é um inibidor de germinação também. E esse ABA está muito presente. Professor, você está falando alguma coisa? Eu não estou conseguindo escutar. Opa. Agora eu entendi. Desculpe, gente. Voltamos aqui, então. Voltamos a falar aqui, realmente. Isso aqui é o tegumento. O tegumento pode ser duro, né? Ele restringe a entrada de oxigênio, viu? A tela cheia tem isso, né? Não dá nem para se comunicar. Que bom, obrigado, hein? O tegumento duro, então, impede a entrada de água e de oxigênio, que é o caso do garapuvu, bem clássico, bem conhecido, né? E aqui o endocarpo muito duro impede que a água entre aqui para começar a hidrólise dessa semente de coquinho Ciagros romanzofiano, né? E aí acaba que ele não consegue iniciar o processo de germinação. Até que um daqueles 3 pontinhos que tem no coco, na semente de coco, vamos dizer assim, que é o endocarpo, na verdade, do fruto, do coqueiro, do coquinho, ela inicia o processo de germinação por ali, sai a radícula, depois sai a parte aérea, mas o coquinho em si não se rompe, né? Porque ele é o fruto que está muito duro para ser rompido. E outro é o ABA, que é o ácido abscísico, que nos embriões dormentes, ele, especialmente aqueles que precisam de frio para passar o inverno, para depois germinar na primavera, eles têm muito ácido abscísico, que impede essa germinação no inverno, ainda bem, né? E o inverno justamente é quem quebra o equilíbrio entre ácido abscísico e promotores de crescimento, como as giberelinas, por exemplo, as auxinas, as citocininas. E a luz? Será que a luz afeta na germinação, professor? A luz pode afetar, sim. A quantidade de luz e a intensidade de luz. Vocês já viram falar em plantas que têm sementes fotoblásticas positivas? Acho que foi lá na fisiologia vegetal também. Fotoblástica positiva significa que se não tiver a luz batendo na semente, ela não vai germinar. E fotoblástica negativa significa o contrário. Quando tiver a luz incidindo sobre a semente pensa assim, não vou germinar porque eu não estou numa condição favorável de solo me protegendo, a água chegando, então não vou nem iniciar o processo. Então a luz pode determinar a não germinação. Quer ver uma plantinha, um exemplo mais agrícola, assim, que é o picão preto, aquele que gruda na calça da gente? Se tiver luz, ele germina. Então, ele germina quando está na superfície do solo, mas quando ele é enterrado no solo, ele não germina. E ele fica lá esperando uma condição favorável para a germinação. E aí, quando o bicho-homem vai lá e capina o solo, revira o solo, ele recebe luz e germina. Então, a luz também pode ser um fator determinante para a quebra da dormência ou o impedimento da germinação, né? Aqui, por exemplo, um conjunto de frutos numa casca de arroz. Esses frutinhos aqui estão esperando o seu embrião completarem o seu desenvolvimento, né, para depois germinarem. Então, um processo de estratificação pode ajudar a quebrar a dormência desses embriões. E se eles estiverem expostos assim no sol, é porque ele é fotoblástico positivo. Agora, se ele fosse fotoblástico negativo, eles não germinariam porque ele não tolera a luz, né? O que acontece, por exemplo, imagine vocês uma lavoura, vou falar em lavoura agora, em lavoura de soja. Tem um conjunto, um dossel de folhas tão grande que cria um ambiente sombreado. E esse sombreamento impede a germinação de plantas invasoras, de plantas, vou chamar de invasoras, assim, de não desejáveis numa lavoura de soja. Então, aquelas sementes que estão ali, elas precisam de luz para germinar. Como está muito sombreado, elas não vão germinar.
Então, lembra que a luz é um fator e pode ser um fator importante para a não germinação da semente. Depois, a semeadura, então já temos toda... A semente está prontinha. Vamos fazer semeadura. É uma semeadura direta, como faz uma lavoura de soja, de milho e de trigo? Ou eu vou primeiro fazer essa mudinha germinar, como vocês estão fazendo agora. Vocês não estão fazendo a semeadura direto lá no canteiro. Estão fazendo ela num papel ou num substrato bem leve. Depois vocês fazem a repicagem. Olha o termo correto aqui, ó. Repicagem para uma bandeja. E quando vocês vão lá no canteiro, botar a mudinha de vocês no canteiro, chama-se de transplante. Então, vocês, como profissionais da agronomia, vocês têm que usar a terminologia adequada, né? Vou fazer a repicagem para a bandeja e depois da bandeja vai fazer o transplante para o campo, para o canteiro. Por quê? Porque se a semente for muito fininha, se eu botar no canteiro também, qualquer superfície a mais de solo que eu tenho em cima dela, acaba, né? E a época de semeadura, a gente pode dizer o seguinte: qual é a época de semeadura adequada para uma semente? Todo mundo sabe, todos vocês sabem que o amor perfeito é uma planta que tolera bem ambientes frios. A Serra Catarinense, toda ela podia estar florida com amor perfeito no inverno. No inverno, ela tolera geada em cima dela. Agora, uma flor de petúnia não tolera o inverno. Então, que época eu vou fazer a semeadura ou o plantio direto no campo? Se for amor perfeito, ele tolera bem o frio. Se for petúnia, é uma planta mais tropical. Então, antes de sair plantando qualquer coisa, dê uma olhadinha, porque a literatura, ou pelo menos o vendedor das sementes, ele deve dizer para vocês, ó, a época melhor para semear para fazer a semeadura é tal época. Tá? Substratos, vocês já estão doutores em substratos, estão fazendo até vídeos sobre os substratos, então vocês já viram que para germinação de semente não pode ser um substrato muito encharcado, não pode ser substrato muito pesado, né? Muito duro. E eu tenho que ter alguma garantia para germinação. A primeira garantia que eu tenho que ter foi aquele que vocês fizeram naquele papel de germinação de vocês. Vocês botaram água, né? Água para embeber as sementes, para que ela pudesse começar o processo de hidrólise. E numa germinação, num processo industrial, vamos dizer assim, de produção de mudas, aí se faltou água aqui, imagine o prejuízo de algum dinheirinho que vai fora aqui por falta de água. Então, nesse caso aqui, são bandejas suspensas, parece que a fotografia não mostra claro isso, né? Mas as bandejas estão suspensas para evitar nematóides, evitar fungos, bactérias que vêm do solo. E aí, então, a irrigação aqui é por aspersão. A água vem de cima para baixo. Num plantio direto da semente graúda, por exemplo, uma semente grande que podia ser plantada no campo, no canteiro da praça, do parque, não importa, a água também é importante. Lá eu preciso fazer as irrigações. Numa bandeja, como é que um produtor faz para ter água na bandeja? Ele faz a semeadura, porque aqui a plantinha já está se desenvolvendo, tá? Mas quando ele faz a semeadura, ele empilha uma bandeja sobre a outra, e então a bandeja de cima protege a bandeja de baixo, e a de cima protege de novo, protege, e a semente fica ali evitando, olha só o que eu vou dizer agora, evitando que aquele substrato onde está a semente, aquele substrato se desidrate e a semente fica sem água. E aí ele botando uma bandeja sobre a outra, pelo menos 2 a 3 dias, a plântula não a semente não emergiu ainda. Desculpa, a semente não germinou e a planta não emergiu. Logo, ela pode ficar em cima da outra no escuro, abafadinha, desde que a água não vai embora. Então, a superfície da bandeja tem que estar úmida suficiente para fornecer água para a germinação acontecer naturalmente. E aí, vocês têm várias formas de dispersar as sementes numa condição natural, né? Pegamos o bioma restinga, como foi dito aqui, e nós temos, ou
Mata Atlântica, que é bem típico, isso aqui, ó, tucano, aqui em casa tem um monte de tucano, às vezes eles me incomodam até na minha gravação da aula aqui. Eles têm, então, um hábito alimentar bem interessante, porque eles pegam sementes, no caso do palmito aqui, e voam lá para outra planta para fazer a digestão disso, ou vão para procurar o bando deles e levam e defecam sementes que vão germinar lá depois de ter passado pelo trato digestivo. Passou pelo trato digestivo, eliminou aquela mucilagem externa, porque ele digeriu, no caso dele aqui, ele digeriu o fruto, né, o mesocarpo do fruto, e a semente está, então, pronta para iniciar o processo de germinação, especialmente quando ela cai lá na mata, no meio de condições mais favoráveis à sua germinação. Então, os pássaros são grandes disseminadores de sementes. Os morcegos. Muitas vezes vocês recebem a seguinte pergunta da tia, da avó: cara, me explica por que aqui no meu canteiro, no meu quintal, meu jardim, tá cheio de semente, tá cheio de mudinha de ameixa e eu nunca plantei nenhuma. Como é que aqui no meu jardim está nascendo? Esse termo nascendo, ó, não pode ser usado por vocês. Por ela, para a tia pode, por vocês não. Tá um monte de sementes de, sei lá o que, germinando, e eu nunca plantei nada disso aqui. O morcego é capaz de carregar um fruto grande, como esses de uma amêndoa grande, dessa Terminalia catapa, que é a amendoeira da praia, pega numa planta e vai comer lá na outra. Comeu, deixou cair, cai no canteiro, cai no jardim, germina e produz uma outra planta. Né? Olha que bonitinho isso aqui. Certamente vocês brincaram com isso, né? Quando jovens. Todas as crianças deviam ter brincado com isso. E o vento leva as sementes embora, porque a pluma faz com que essa sementinha que está aqui, esse pontinho preto, seja levada, né, para distâncias às vezes grandes. Pega um vento forte ali, 80 km por hora, é capaz de levar isso aqui a 2, 3, 5, 8, 10 km de distância. Né? E olha que legal essa semente de tipuana. Tipuana, vocês conhecem, uma planta muito plantada na arborização urbana, porque é muito rústica, muito competente para se desenvolver em solos adversos. Não é uma planta nativa daqui do Brasil, mas é da América do Sul, aqui do Uruguai, do Paraguai e norte da Argentina, mas é muito usada. E ela tem uma asa, como o fruto de garapuvu, aliás, a semente alada do garapuvu. Né? O garapuvu, quando o fruto abre, ele deixa sair a semente que tem uma asa e ela desce girando assim, e o vento, então, ou esse giro dela faz com que ela se desloque o mais longe da mãe. As plantas não querem os filhos dela perto. Os animais querem, né? A mamãe de vocês e a minha também sempre me quis perto. As plantas, longe. Mais longe possível, vai embora. Pega essa asa aqui e voa, vai embora. Pega esse pássaro aqui que ele te leva bem longe daqui, né? E eu acho que está finalizando, aí a gente pode trabalhar um pouquinho só nas embalagens, já que vocês já estão doutores nisso, vocês já estão fazendo um trabalho prático, vocês já estão vendo substratos, estão vendo qual é a melhor embalagem, qual é a melhor forma que vocês têm para propagar aquela planta. Vocês não eram nascidos ainda, mas imaginem todas as bandejas que são usadas hoje para produzir mudas. Há uns 30 anos atrás, desculpe, eram feitas em copinhos de jornal. Eu comecei a dar aula aqui na agronomia de Floripa em 1980 e a gente fazia esses exercícios com os alunos. Vamos fazer copinho de jornal. Cada aluno tinha que fazer 20 copinhos de jornal para botar a sementinha dentro, que era a embalagem que os produtores de tomate usavam para produzir mudinha de tomate. Nem tinha produtores de flores aqui na região, não tinha. Qualquer flor que vocês imaginassem teria que vir de fora daqui. E eram produzidos, então, esses copinhos de jornal, todos uniformes assim, mas era bem fácil pegar uma garrafa de Guaraná,
Vocês não são do tempo, mas eu sou do tempo do Guaraná de rolha, né? Que essa linguagem do Guaraná de rolha. Legal? Então, esse é o nosso último slide da aula de hoje, sobre germinação de sementes, coleta e processamento de sementes. E a gente pode pegar alguns minutinhos da nossa aula aqui agora para tirar dúvidas, ver dúvidas. Então, agora vocês podem botar no chat que eu estou vendo, sair da tela cheia, ou vocês podem falar que eu estou ouvindo. Alguém gostaria de falar? Professor, na verdade, era uma dúvida minha sobre mais o meu experimento. Sim, pode falar. Enfim, tá, a gente começou ali fazendo teste de germinação, eu já mandei até o vídeo que eu fiz a reportagem para os patinhos, porém, enfim, eu vi uma dificuldade, assim, sobre, tipo, a questão da delicadeza da plantinha no papel, né, para estar passando. Porém, tipo, por exemplo, eu vi uma taxa eu tô tendo uma taxa de mortalidade bem alta, assim, desse transplante. Ainda mais principalmente por causa do tipo de tratamento que eu tenho feito. Então, tá tudo bem, assim, eu, tipo, meio que reformular o meu experimento para, na verdade, tipo, sendo o processo inicial de germinação seja feito direto nos copinhos, em vez de do papel para o outro, assim, eu posso estar sempre, tipo, mudando, assim, adaptando eles. Me diga uma coisa, onde é que está essa tua bandeja ou essas tuas embalagens, não sei o que você está usando como embalagem, quando você pega a mudinha que está lá, vem com papel e tudo, ela vem com o resto de papel úmido, ela solta, né? Você bota ela num ambiente muito ensolarado, muito adverso? Não coloco ela no ambiente muito estrelado, porque onde eu moro aqui é meio que na minha varanda, assim, que eu coloco, que o sol bate até sei lá, mais ou menos 11 da manhã, porém, onde elas ficam, elas nem chegam a pegar o sol das 11 da manhã. Elas pegam menos ainda. Que, na verdade, foi até curioso, porque eu estou fazendo um teste para cultivar as plantinhas. Uma em estufa, que eu peguei uma caixa grande, uma caixa que eu tenho plástica, eu botei as plantinhas, uma parte dentro, e outra eu tô deixando fora. E as que eu tô deixando fora, tipo, elas estão morrendo muito fácil, assim, não tanto pela questão do sol, mas também por causa do vento, do calor, daí, inclusive eu tô tendo que regar muito mais, e daí, mas assim, tipo, eu sinto que na real do transplante elas ficaram muito tristes, assim, tipo, elas, sei lá, elas ficaram muito tristes. Podia dar uma colher de chá para elas? Tu podia fazer um carinho nelas? Eu converso todo dia com elas de manhã. Não, carinho que eu quero dizer é o seguinte, ó. Imagina que tu tem tuas plantinhas lá prontinhas para fazer o transplante. Nos primeiros 2 ou 3 dias, se tu colocares ela dentro do teu box do banheiro, quando não tem ninguém tomando banho, elas iriam para um ambiente mais escurinho, mais úmido, não significa que o banheiro é úmido, né? Mas um ambiente que não fosse tão exposto à condição adversa. Por quê? Porque ela ainda não tem capacidade de buscar tanta água quanto a demanda evaporativa da atmosfera do entorno está retirando dela a água. Sim. Tá, eu vou voltar então. Isso, mas tu pode pegar outras mudinhas, tudo isso vai ser compreendido e eu tenho acompanhado os WhatsApp de vocês aí, tudo isso vai ser compreendido no final, nos finalmente lá. Eu tô de olho. Sim, eu estou escrevendo já o relatório final lá, eu estou botando os passo a passo, os problemas que eu encontrei, a mortalidade das plantas, enfim, vai ficar tudo lá bonitinho depois no relatório, os meus experimentos aqui com os plantas. Gente, quem está me ouvindo ainda, vocês viram o que a Laís falou? Ela já está escrevendo, para não chegar na correria do final e não lembrar mais que métodos ela usou, nem que materiais ela usou. Ajuda, tem um documento no Drive, assim, que tipo já tem o escopo do... E eu só fico jogando as informações lá, nem editei ainda bonitinho, mas só fico jogando as informações, porque depois a gente escreve no lugar e perde, né? Daí depois a gente não lembra o que... Siga um exemplo das mulheres de Atenas. Laís? Siga o exemplo da Laís. Escutem mais as mulheres, pessoal. Pois é. Ô, Felipe, vai ter sim uma tarefa, vou mandar hoje para entregar na segunda, terça ou quarta-feira, sei lá, vou ter que decidir ainda. Mas eu mando pelo Moodle a tarefa e vocês me devolvem a tarefa pelo Moodle também, tá?
Então vai ter hoje, vocês já vão receber. É só terminar de gravar essa aula aqui, tentar fazer o vídeo para subir esse vídeo hoje ainda. E aí logo depois eu... Vocês têm olhado um pouco as aulas gravadas, no caso de dúvida? Ou é uma ferramenta que não surte o efeito que a gente imagina que surta? Eu acho que só tem a Carolina e o Felipe me assistindo, né? A Fernanda foi embora, o Henrique foi embora, a Amanda foi dormir, o Carlos não está aí. O que está acontecendo? Tô aqui, opa, que legal, aqui, acordei todo mundo. Aqui, tá maravilha. Então tá legal. Então a gente vai finalizando a aula de hoje, só queria que vocês me ajudassem a refletir um pouquinho sobre a seguinte situação. Esse tipo de modelo ao vivo e com esse tipo de configuração de slides, tá legal ou tá complicado? Seu Carlos Vinícius, fale. Tá tranquilo? Não tá muito maçante? Eu acho legal, professor, quando você dá assim, tipo, por exemplo, dá o exemplo dessa nossa aula. O que eu acho legal dessa aula síncrona é que você está trazendo, por exemplo, tipo, várias espécies de plantas e você comenta sobre elas. Daí que, por exemplo, tipo, tem umas partes das disciplinas que a gente vê em outras partes, por exemplo, você não foca muito na questão da dormência física, por exemplo. A gente já fez outras matérias, a gente já tem uma boa noção sobre o que é dormência e tal. Daí fica muito mais legal, assim, como você traz os exemplos de plantas que a gente, tipo, tá falando das peculiaridades dela, então eu tô achando bem legal, assim, esse conteúdo. Muito bem. Então, ninguém disse que tá ruim ou tá péssimo. Você pode ter coragem de dizer, gente, não tem problema nenhum. Mas tá legal. Então, acho que eu vou continuar trabalhando dessa forma e na medida que a gente avance e que tenha sugestões, não esqueçam de enviá-las. Ok? Então, já estou recebendo os maravilhosos vídeos de vocês aqui no meu iPhonezinho antigo e estou analisando eles, estou vendo, assistindo, e estou anotando as coisas que eu acho que eu acho que é interessante anotar. Gente, então, um bom final de semana para vocês, tá? Quem não deu um oi aqui, por favor, tá? Porque eu estou fazendo a chamada por aqui. Múltiplos usuários estão digitando, ok. Bom final de semana para todo mundo. E aí eu vou fazer minha chamadinha aqui, vou guardar meus dados e também vou fazer agora a passagem do vídeo para o YouTube. Uma boa semana, cuidem-se, não exagerem na praia, que o tempo está lindo. Eu estou olhando, eu enxergo a Lagoa da Conceição e enxergo o Mar da Joaquina por aqui, imagino que deve estar cheio de gente lá. Tá legal? Ó, espero que faça sol para ir à praia. Te cuida lá, Fernanda. Então, tchau para Sim, você. gente, bom final de semana. Gente, dica de praia. Vamos pra praia durante a semana que tá vazio. Final de semana tá trash as praias. Ah, então tu vai assim, pra praia final de semana também. Tá legal. Então, dica tá dada. Bom final de semana. Fui. Tchau para vocês.